Muito boa noite a todos. Estamos com o programa Prestando Contas, eleições 2024, aqui no Estúdio Box e no YouTube. Nós temos uma regra que foi passada para os partidos, onde são 5 perguntas e cada vereador tem 5 minutos para cada resposta. E os últimos 5 minutos para considerações finais. Caso sobre mais, ele tem mais tempo para isso. Hoje nós estamos aqui com a Natália Domingues, do Partido Novo. Partido Novo. Boa noite, Natália. Boa noite, Zé, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelo convite. Então, Natália, vamos iniciar nossa conversa. Valendo. Natália, por que você se decidiu candidatar a vereadora aqui em Itapetininga e quais as suas principais experiências e qualificações que a preparam para esse cargo? Uma das minhas iniciativas foi a frustração e o esgotamento como mãe atípica na minha cidade por falta de suporte. E por ver que eu já estava cansada de nadar e morrer na praia. Então, foram acontecimentos que me fizeram enxergar que eu precisava desenvolver algo que mudasse esse quadro, né? A gente olha bem hoje para a estrutura da nossa cidade. A nossa cidade não tem um suporte suficiente que a gente precisa. Os nossos direitos, eles são válidos, mas nem todos sabem esse direito que temos. Então, é fácil falar de uma cadeira de roda se você nunca empurrou uma, né? Então, é difícil. Sem dúvida. É difícil, muito difícil. Eu sou mãe de uma filha autista e deficiente intelectual, a Ana Helena, que tem 16 anos. E eu sei a minha luta. Essa é a minha experiência, a minha história de vida, né? Como eu falo, é fácil você falar da dor se você não vive ela. Então, por essa falta de espaço, por essa falta de inclusão, por essa falta de suporte, eu desenvolvi à mão, eu mesma, um projeto, né? Que iremos falar mais pra frente. E eu não quero entregar ele na mão de qualquer pessoa, porque a gente sabe que existem projetos brilhantes na área da inclusão, onde as pessoas não tiram esse projeto da gaveta e ele nunca acontece. Então, a nossa minoria precisa ser mais ouvida. Você quer estar lá? Eu preciso estar lá. Na Câmara Municipal. Não é uma escolha. Eu tenho outros sonhos, outros objetivos e outras metas para a minha vida, eu, Natália. Mas para a vida da minha filha e para a vida de outras pessoas, essas metas ficam para depois. A minha prioridade hoje é fazer parte da política para poder conseguir fazer com que os nossos direitos sejam válidos. Você hoje tem uma profissão definida sua? Eu sou cantora, né? Como todo mundo conhece nas redes sociais. Eu vivo de música, né? Eu canto há 16 anos, há 10 profissionalmente. E, assim, a minha fonte de renda hoje é a música, né? Eu tenho alguns trabalhos paralelos que eu faço, mas eu estou empenhada em mudar esse quadro, porque é necessário. E para a política? Candidata pelo Partido Novo. Isso. Nunca pensei, na verdade, o caminho político, mas é a saída. Então, e quem deu esse empurrão em você? Na verdade, muitas pessoas, né? Há alguns anos eu tenho recebido nas minhas redes sociais, que até as pessoas acham que muitas coisas viralizam por conta da música, não. Há 3 anos eu trabalho nas redes sociais, né? Comecei a fazer alguns vídeos de stand-up, que não tem nada a ver, mas contando a minha realidade como mãe, né? Fazendo até, às vezes, piada da minha situação. Como mãe de autista e como mãe de vários filhos, porque eu sou mãe de 8 filhos, né? Todos 8? Nascidos de mim, isso, 8 filhos. Sim. E então eu sempre fiz muita brincadeira e mostrava, às vezes falava sobre as crises do autismo, que elas são devastadoras pra gente, né? É só uma que é autista. Só uma que é autista, a Ana Helena, e que tem 16 anos. E aí as pessoas, elas riam, mas se identificavam, né? Porque às vezes é uma forma de escape que a gente usa brincando, né? Só que é uma das mordidas que a minha filha me deu, né? Então, assim, é muito bonitinho falar da crise autista, né? Tá na modinha falar. Mas olha, só quem vive sabe. Você sabe que a gente tá ouvindo muito isso agora. Tá na moda. Principalmente tá na moda. Na época da eleição. Isso, né? Tá na moda. Só que eu, como eleitora, Zé, eu falo pra você. Há 16 anos eu escuto essa promessa e eu nunca vivi dela. Eu nunca vivi dela. Então, é o que eu te falo. E sempre vou afirmar. É fácil falar de cadeira de roda se você não precisa empurrar uma. Você, como conhecedora da situação da sua filha hoje, você tem ideia mais ou menos
de quantos casos de autistas nós temos na cidade? Não? Olha, a cada 40 crianças, uma nasce autista. Verdade. Então, não somos minoria. É. Entendeu? A inclusão, ela tem que ser válida urgentemente. A cada 40 crianças que nascem, uma é autista. Então, não é pouca. Não é. Não é uma quantia mínima. Uhum. Não é algo... Antigamente, os autistas eram amarrados. Antigamente, os autistas eram nomenclaturados como pessoas loucas, né? Comparava autistas com esquizofrenia e N coisas. Então, a luta para que tivéssemos espaço para incluir essa criança, esse adolescente, né, num convívio social, foi muito grande. Talvez a pessoa que lutou por isso nem esteja vendo o desenvolvimento, o acontecimento disso. Mas lá atrás teve alguém que lutou. E existe hoje, não estou dizendo só em Itapetininga, mas existe em vários lugares, várias cidades, até estados, que estão se preocupando com isso, né? Se preocupam apenas. Não estou dizendo que tem que fazer o que deveriam fazer, né? Mas que é como você diz, hoje está na moda se falar no autismo, é muito fácil, né? Muito fácil. É? Na verdade, assim, Zé, o meu ponto de vista é o seguinte, as pessoas, elas não imaginam o tamanho da força que ela tem quando ela adquire o conhecimento do direito. Muitas mães, muitas famílias, elas deixam de conquistar aquilo que é direito da criança por falta de entendimento, né? Em tudo a gente trabalha dessa forma. Você vai num hospital, você sabe que, por lei, você tem um tempo a aguardar, seja emergência, urgência, pouca urgência. Temos um tempo. Muitas mães chegam lá com seus filhos com febre. O médico sai da sala, vai bater papo, vai passear, tarará. Só que aquela mãe, ela aguarda, ela não faz uma reclamação. E aí a pessoa vai lá no Facebook depois e fala sobre a gestão. Sobre a gestão pública. Porque a cidade é uma porcaria, o prefeito não sei o quê. Só que o prefeito, ele destina a verba para que aquilo aconteça, para que aquilo tenha andamento. Então, temos que ver sobre a gestão daquilo. E no sentido da inclusão, de qualquer coisa, temos que fiscalizar, não é verdade? Então, o que acontece? Aquela mãe, ela sabe que, por lei, se passou de 40 minutos, aquela criança não recebeu, nem que seja uma triagem, e o primeiro atendimento, ela pode chamar ela fazer uma ocorrência de omissão de socorro. Ela pode reclamar. O hospital começa a receber reclamações. Opa, vamos ver quem que está nessa gestão. Por que não está andando? Por que não está acontecendo? Todo o suporte que o hospital precisa para trabalhar e fazer com que as coisas aconteçam dignamente, então lá, e por que não está rolando? Por que não está funcionando? É a mesma coisa a mãe de um autista. Quando ela tem ciência de que a escola é obrigada, apesar da nossa educação ser totalmente ultrapassada, né? E infelizmente desqualificada. Eles jogam um auxiliar para uma criança que necessita de suporte, mas eles não dão preparo para aquele auxiliar. Eu que sou mãe, estou esgotada. Eu que sou mãe, estou cansada. Imagina um auxiliar ter que cuidar de várias crianças com vários aspectos, com vários estereotipos. Cada cérebro é único, cada autista desenvolve um gatilho de surto único. Então, se essa mãe não anda junto com essa escola, viu? Meu filho não gosta de determinada coisa. Já aconteceu o caso de auxiliares passarem por constrangimentos de segurar uma criança autista em crise, e essa criança não pode ser segurada, porque a crise vai demorar muito mais para se estabilizar. Só que a escola e a mãe estão andando junto? Existe essa conversa? Existe essa troca? Essa mãe sabe desse direito? Essa mãe sabe como trabalhar com essa criança? Essa mãe está preparada? Porque ninguém sai pulando de uma clínica, de um hospital, depois de você diagnostica um filho. Ninguém sai, eu tenho um filho autista. A gente vive um luto. Quando o médico olha para você, por mais que você tenha suas desconfianças, quando você recebe um diagnóstico, é um luto que você vive. Ninguém está preparado para ter um filho deficiente. E o problema não é esse filho, é a sociedade onde a gente coloca ele, que não tem um pingo de respeito e preparação para receber essa criança. Quais são suas principais propostas e objetivos caso você seja eleita? Bom, vamos começar. Como você pretende garantir essa transparência em suas ações como vereadora? Zé, como eu te disse sobre os direitos, quando a gente diagnostica um filho, como existem esses direitos, eles têm suporte. Cabe a nós, como pais responsáveis, correr atrás deles.
Isso a gente já tem, isso já existe. É só fazer validar. O meu projeto consiste em tratar o emocional dessas famílias. Eu falo por experiência própria. Eu, Natália Domingues, vivencio há 16 anos o autismo. A Ana Helena é autista há 16 anos. Os meus filhos vivenciam o autismo, cada um com a sua idade. O pai da Ana Helena vivenciou o autismo, os meus pais. Toda essa família vive o autismo. Quando uma criança tem uma crise, quando uma criança é maltratada numa festinha de aniversário, deixada de ser convidada por conta da sua deficiência, não é só aquela criança que sofre. Ela, de repente, não tem nem entendimento para discernir o que está acontecendo. Mas essa família, sim. Então, cada crise da Ana Helena, eu vejo o quanto isso afetou a mim, afetou os irmãos. O meu projeto, como vereadora de Itapetininga, é ter uma casa de acolhimento a essa família. Tá? Enquanto essa criança faz o tratamento, a terapia, as mães também passarão por terapias. Eu quero que tenhamos uma equipe com advogados para que elas entendam sobre a aposentadoria e benefícios que essas crianças têm e que precisam. Ir em bairros distantes, onde tem muitas famílias com filhos deficientes. Eu não digo só o autismo, mas a mãe é atípica. E ela não sabe aquilo que lhe cabe como direito. Para orientá-la, para buscá-la. Sabe? Acolher, porque não é fácil. Muitas têm que deixar de trabalhar para cuidar daquele filho. E de onde vem a renda da família? Ninguém vive com 1.000 e poucos reais de benefício. Ela tem que se isentar do trabalho, porque se ela tem um filho aposentado, é sinal que ela não pode trabalhar. E de onde vai sair uma renda extra? Entendeu? Uhum. Então, o meu projeto consiste em abraçar essa família. Eu quero que você entre por essa porta com seu filho, receba o diagnóstico, porque a gente sabe a luta que é para diagnosticar uma criança em Itapetininga. Eu não diagnostiquei a minha filha aqui. E na maioria dos casos das mães que me apoiam, nenhuma das crianças fazem tratamento em Itapetininga. Eu me aliei ao Jefferson Brum, porque eu acredito numa política que tirou um projeto da Casa Teia da gaveta que está lá há anos. Ele foi o único que olhou para isso. Então, lá atrás já falaram, por que você não entra na política? Por que você não faz? Por que você não fala? Você sabe sua luta. Mas eu nunca vi alguém realmente empenhado e interessado. Claro, temos muitos outros problemas para serem resolvidos. Educação, saúde, mas não cabe ao vereador prometer isso. O papel de um vereador, ele é fiscalizar. O vereador que chega para você na frente da televisão e promete uma obra, um hospital, ele está mentindo para você. Ele está mentindo. Porque o vereador, ele não deve nem pode fazer uma obra. Nosso papel é fiscalizar aquilo que já existe. E, claro, trazer projetos de leis com emendas, tudo legalizado, mas para que os poderes públicos vejam, né? Para que a prefeitura assista e veja. A gente tá ali como um porta-voz da população. Então, eu prometer para você um hospital, um Albert Einstein em Itapetininga, um hospital onde vai cuidar de todas as crianças com deficiência, é mentira. Eu não posso fazer isso. Mas eu posso fiscalizar aquilo que já existe. Ótimo. Como que você pretende manter contato com os eleitores e prestar contas do seu trabalho? Indo na feira, brincadeira. Pagando pastel para todo mundo. Na verdade, Zé, eu assim, como eu já trabalho nas redes sociais... Hoje em dia tá fácil, tá, né? Tá na moda, né? Tá na moda comer pastel na feira. E é uma delícia o pastel de Itapetininga, né? Podia ser bolinho de frango, hein, gente? Fica a dica. Eu acredito muito nessa transparência. Graças a Deus, a rede social hoje dá esse suporte para que as pessoas venham até a gente, né? E para que a gente possa abrir lives e conversar com as pessoas e manter de uma forma transparente. Eu acredito muito que a transparência é aquilo que você é. Não tem como falar, você é transparente lá dentro da prefeitura. Você tem que ser transparente na prefeitura, na rua, na sua casa, com a sua família. Então, eu acho que fica assim até uma dica para a pessoa que vai votar, ela tentar um pouco entender, conhecer sobre essa pessoa a fundo, né? Como ela vive, como que é realmente. Se é só ali dentro da câmera que ela é perfeita e quer ajudar a humanidade, ser super-herói. Então, nós temos essa opção hoje. A rede social nos permite a isso, né? E como eu tenho desenvolvido esse trabalho há alguns anos, eu acredito que é um meio mais fácil. Mas, claro, ter esse acesso das pessoas até mim, poder sair na rua, fazer as minhas visitas. Eu acho que essa é a transparência. A transparência é você sentar, o olho no olho, conversar, procurar entender. Além disso, do olho no olho, tete a tete, você tem a sua rede social, Facebook, Instagram, que está aberta para todo mundo. Para todo mundo. Sempre esteve, né? Os meus projetos fora da política e na parte social, ele é muito grande. Graças a Deus, eu tenho muito apoio de outras pessoas que apoiam e acreditam
Então, a gente vai atrás de quem realmente está precisando. Eu fui uma pessoa muito ajudada, eu já passei muita necessidade com os meus filhos por conta do meu emocional. Eu acho que esse um dos meus maiores projetos, é poder sentar com uma mãe e falar: o que você precisa? Viu, Natália, eu tô passando necessidade em casa porque eu não consigo me encontrar, eu não sei por onde começar. A gente vai assistir, sabe? Porque às vezes a gente só foca naquela criança, que é o que acontece. Tá, ela diagnosticou, ela vai ter terapia, ela vai ter escola, ela vai ter isso, ela vai ter aquilo. As pessoas vão olhar com pena, com dó, com compaixão, que é isso que acontece, né? Que dó, o filho dela é doente. Sabe? É isso mesmo. Mas e aquela mãe? Só que ela não precisa que você sente e fale pra ela: viu? Vai ser difícil, muito, mas você não tá sozinha. E vai dar certo. Eu tô aqui, eu tô em pé. Ótimo. Sabe? Então vamos reagir? Vamos ver o que a gente pode fazer pra melhorar? Tá, você não pode trabalhar, mas você pode fazer um curso profissionalizante. Lá no nosso projeto, a gente conseguiu uma equipe de pessoas voluntariamente pra te dar um curso, pra você fazer bolo, uma vela artesanal, um sabonete. E essa renda vai te ajudar. Né? Essa renda vai te ajudar. Fazer ela ocupar, ela se sentir... Porque a gente se anula quando a gente é mãe. A maternidade faz com que a mulher se anule. Independente do filho ser saudável, não ser saudável, o filho ser deficiente, não ser deficiente. É isso aí. A mulher se anula. Então, ter essa possibilidade de mostrar pra ela que não é impossível. Todo mundo tá junto. Todo mundo tá se apoiando. Essas vivências de uma mãe, essa partilha de mostrar: olha, vai lá em tal lugar, vai dar certo, sabe? Tal médico é bom, sabe? Tal terapeuta é bom, vou conversar com ele. Essa rede de acolhimento. Precisamos disso. Urgentemente. Urgentemente. Você estando lá na Câmara Municipal, como que você pretende trabalhar com os demais vereadores e a prefeitura para alcançar seus objetivos? Você já falou para mim que você acreditou no prefeito atual e nessa colocação dele de fazer essa casa teia, né? Sim. E que provavelmente ele pretende ampliar isso. Exatamente. Né? E quando você estiver na Câmara, vamos supor que você está lá, você planeja trabalhar com os demais vereadores e a prefeitura para alcançar seus objetivos de que forma? Olha, Zé, eu vou ser muito sincera com você. Eu acredito que isso não deve ser, assim, um pensamento. Isso deve ser uma obrigação. Acho que todo mundo que está lá tem que nadar na mesma onda. Remar no mesmo barco. Eu acredito como eleitora. Eu me entristeço com essa disputa e essa concorrência que vereadores têm um com o outro. Eles não entendem que o objetivo e o propósito é o mesmo. É o mesmo. Então, às vezes, um quer passar o pano no outro, falar do outro. Não tem que falar do outro, foca no seu trabalho. O papel de vocês é o mesmo. Eu acho que a forma de trabalhar teria que ser a mesma forma que se eu estivesse trabalhando numa fábrica. É uma equipe, eu tenho que fazer o meu trabalho, o seu, e acabou. Ninguém tem que ser amiguinho de ninguém, coleguinha de ninguém, puxar tapete de ninguém e babar ovo de ninguém e tomar cafezinho com ninguém. Eu tô lá pra fazer o meu trabalho e acabou. Tá, o seu projeto é legal, é viável pra cidade, pra população? Ok. O seu projeto não é viável, não tem necessidade de uma emenda tão grande de dinheiro pra uma coisa que agora não é prioridade? Não. Simples assim. Eu não tenho que fazer média para ninguém. E eu não pretendo. Quem me conhece, Natália Domingues Afonso, sabe. Eu não tô ao lado do Jefferson Brum, porque, o Jefferson Brum... Não. Porque eu vejo que na gestão dele, ele foi o único que teve o olhar para algo que nunca ninguém teve na cidade. Ótimo. Entendeu? Ele tá lá, ele tá fazendo a obrigação dele, é o papel dele fazer isso. Ele não faz menos do que aquilo que ele tem que fazer. E que legal que ele foi o que fez. Então, ele merece o meu respeito e o meu apoio. Porque aí, ele abriu o leque de possibilidades para aquilo que me atinge e atinge os meus. Porque para prometer saúde, educação... E que poderá ir mais cultura, longe, né? Bonitinho, tem um monte que faz isso. Vai cobrar aquilo que você votou 4 anos atrás. Tem gente que vem pra mim: Natália, educação. Vai cobrar aquilo que você votou 4 anos atrás. Falou que a educação ia ser nível de primeiro mundo. E não vai, porque a nossa educação é ultrapassada. Nem a língua portuguesa desenvolve esse direito numa sala de aula. Os professores estão cansados, Zé. Os professores estão cansados. O nosso ensino não é como de antigamente, onde era prioridade se respeitar um professor dentro de sala de aula.
A gente fala muito da educação, mas é complicado. E vereador mesmo. nenhum vai conseguir mudar a educação do Brasil. Teria que ser muito mais complexo, mais a fundo, vir de cima. E as pessoas se unirem para isso. Não tem aquele ditado, a mãe não educa, o mundo educa? O que eu vejo sobre inclusão? Viu? Eu também, Natália Domingues, só fui falar para os meus filhos. Eu tive o Eduardo e o Ricardo antes da Ana Helena. Eu nunca falei pro Ricardo e pro Eduardo, viu? Você vai ter um amiguinho de cadeira de roda, você ajuda ele. Viu? Você vai ter um amiguinho deficiente auditivo, você ajuda ele. Porque eu não tinha. Então não doía em mim. A partir do momento que a Ana Helena nasceu, os filhos que vieram depois dela entenderam, e eu entendi, que o quanto era necessário e quanto eu tinha que me preparar para educar os meus filhos para essa inclusão. Então, as mães não fazem nem por mal, mas não é algo que está na sua rotina antes do seu filho para a escola. Filho, você vai chegar na escola, vai ter uma criança que vai precisar do seu amor, do seu respeito, da sua empatia. As mães vão fazer isso? Não vão. Não vão. E não é culpa delas. Agora, eu imagino assim, minha avó dizia esse ditado, se a mãe não educa, o mundo educa, como que podemos educar? A inclusão não é algo que tem que começar, vamos lá, vai incluir lá no 3º colegial. Não, é no ensino infantil. Na idade da Leonor, minha filha, com 3 anos, vamos dar palestra na escola, tudo ludicamente, mostrando quanto o amiguinho que tá na cadeira de roda fica triste de você passar e não ligar pra ele? A gente tem essa possibilidade de construir com uma rede de pessoas, psicopedagoga, entendeu? Terapeuta ocupacional e várias pessoas com entendimento. Eu, Natália, né? Não sou a rainha da sabedoria, mas eu posso desenvolver com várias pessoas que tenham essa sabedoria de como a gente trabalhar com essa criança em sala de aula, tá? Então, vamos fazer o quê? Palestra no início no ano letivo. Chamar esses pais na escola. Olha, nossa escola, ela está à frente da inclusão. Temos tantos alunos que necessitam. Então, vamos orientar os seus filhos ao respeito, à empatia. Então, eu nunca vi nenhuma reunião em uma escola para falar sobre inclusão. Tem pai que nem imagina que na sala de aula tem uma criança autista. Tem uma criança deficiente auditiva. As escolas deveriam ser obrigadas a dar libras para que todas as crianças tivessem direito à comunicação. E existem pessoas querendo aprovar projetos para reformular a língua portuguesa para defender a minoria, mudando o todes. Eu respeito toda a classe, desde que não seja desrespeitada outras, Eu vou reformular a língua portuguesa para defender uma minoria e eu vou excluir outra. Vai ser mudado o livro em braille para que também os deficientes visuais possam ter entendimento de pronomes? A gente vai reformular Libras para que, novamente, as pessoas que já tiveram muita dificuldade, elas são deficientes, elas tiveram oportunidade, mudar toda a Libra para que elas compreendam esses novos pronomes que tanto o governo luta para mudar? E aí você, vetando, negando isso, você é preconceituoso. Tá, mas e os surdos? E os cegos? Onde eles entram nisso? Eles também são minoria. E se reformular a língua portuguesa, mudar o preconceito, diminuir a quantidade de pessoas que são assassinadas no Brasil por homofobia... Não é fácil não, viu, Natália? Vai ser uma briga boa. Exatamente. Então a gente tem que procurar o que é prioridade. O que é prioridade é o respeito, seja ela em qual for, qual quadro seja. Homossexual, deficiente, racial... O respeito é uma obrigação. Tanto que na minha música, no meu jingle, que eu fiz questão de fazer em parceria com o Leandrinho, a gente desenvolveu muito essa música pensando nisso. O respeito é uma obrigação. Eu sou obrigada a te respeitar, Zé, mesmo que eu não goste de você. E você é obrigado a me respeitar. Acabou. Se respeitamos um ao outro, não teremos problema. Lá dentro é a mesma coisa. Eu tô com 200 vereador, 400 mil pessoas numa convenção maravilhosa, candidatos. Depois eu estarei lá com os meus amigos, lindos e maravilhosos. Não acho legal a conduta dele. Tá, mas eu tenho que respeitá-lo. Uhum. Se não é imoral, não aflige a lei, eu tenho que respeitá-lo. Bom, quais são os seus planos para promover o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da comunidade a longo prazo? Você sabe que o seu tempo já passou bastante. Nós estamos com 6h40, você ainda tem... essa resposta e depois suas considerações finais. Olha, Zé, eu acredito que uma das formas de entretenimento no socioeconômico, né, de sustentável, seria a forma de fazer com que esses projetos acontecessem, como eu disse, sobre essa possibilidade de colocar cursos para essas mães, sabe?
para que elas desenvolvessem, produzissem. Muito bom. Sabe? Então, assim, a gente tá lá, não só mães, pais também, sabe? Acolher essa família. Tem muita gente que fala só da mãe, meu pai também sofre. Eu vi o quanto o Ricardo sofreu com tudo que aconteceu desde o nascimento da minha filha, o quanto bullying que a gente vive, né? A Nelena precisou responder juridicamente através de uma agressão que ela teve por uma crise, depois de passar bullying por um ano, onde ela acabou perdendo a paciência. Isso está num outro podcast. E ela acabou agredindo a amiga de sala e foi aberto um boletim de ocorrência contra uma pessoa com deficiência intelectual, que não responde pelos seus atos. Isso foi uma coisa que me fortaleceu a entrar na política. Onde estava a escola, a gestão da escola, que não viu esse acontecimento passar por tanto tempo sem fazer nada, sendo que eu reclamei por várias vezes. Isso é um assunto complexo que uma hora tem que voltar com o tempo para falar. Se Deus quiser, você vai voltar. A parte sustentável, Zé, seria essa forma de rendabilidade, sem precisar tirar da prefeitura, a gente construir, produzir, ocupar essas mães. Uma forma sustentável, uma forma de colocar a mão na massa, fazer com que elas se sintam importantes. Tá, vamos reunir lá 20 mães que estejam dispostas a fazer esse curso. A gente abre um bazar, vai vender o trabalho delas artesanalmente, entendeu? Olha quanta coisa a gente pode modificar. De uma mãe que entrou com um filho e descobriu que ele é autista e podia ficar no sofá chorando, se lamentando, mas ela vai sair dali ciente dos seus direitos, ciente dos seus deveres, preparada para trabalhar a inclusão do seu filho dentro da escola, junto com a escola, porque é difícil, Zé. Tem mães que não sabem nem que dia é hoje. Ela joga o filho lá na escola e a professora tem que adivinhar. Não tem manual de instrução. A professora tem que adivinhar o que ela vai fazer com aquela criança, sabe? A gente tem que se esforçar. Foi o filho que Deus nos deu, é o filho que a gente tem que cuidar. Então, a gente tem que se preparar para cuidar dele. Então, ela vai sair dali preparada financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Preparada. Tá, eu aposentei meu filho, eu não posso trabalhar? Posso sim. Lá no projeto, eu aprendi a cozinhar. Lá no projeto, eu aprendi a fazer, aprendi a costurar, aprendi a cortar cabelo. E N coisas de possibilidades que estão no meu projeto para que sejam aprovados para a gente poder trabalhar com essas famílias. Que beleza. Sabe? Então, assim, claro, eu tenho minhas visões na saúde, que são coisas que eu já trabalho há anos, de poder correr atrás para ajudar numa ressonância, ajudar isso, só aquilo, e nunca pus na minha rede social. Porque acho que é algo que tá lá e tem que ser feito, sabe? Tem muita coisa para ser mudado? Tem. Mas nós temos que fiscalizar aquilo que já existe, não ficar prometendo coisa nova. Tem muita coisa que já existe e tem que ser fiscalizado. O hospital já tá aí. Para que prometer outro hospital? Não, vamos dar conta do que tá aqui? Vamos resolver o que tá aqui? A PAI já existe. Vamos abrir mais? E ampliar, né? Vamos ampliar, Isso. vamos melhorar. Sabe? Vamos sentar aí 5, 6 vereador. Vamos abraçar a causa, galera. Vamos fazer junto o negócio acontecer? Eu vou e levo esse projeto, você leva esse. Vamos fazer? Vamos lá. Você tem 3 minutos para suas considerações finais. Você pode falar o que você quiser para os seus eleitores e não esquecer de falar seu número. Sim. Tá? Vamos lá. Então, para quem me conhece, né? Eu sou uma pessoa que estou aí há um tempo desenvolvendo meu trabalho nas redes sociais. Eu acredito muito em mim, Zé, como mãe, como mulher, como pessoa. Eu sei das coisas que eu passei. Eu enfrentei uma depressão há 2 anos e eu sei o quanto ela serviu de ensinamento para minha vida, para eu entender que pessoas precisam de pessoas. Até quando eu morrer, vai precisar de gente para carregar meu caixão, né? Então, eu acho que lá dentro, a gente já está ultrapassado com as pessoas que estão lá. A gente já escuta há anos promessas e promessas que não são possíveis de serem feitas. Né? A fiscalização em Itapetininga é muito escassa. A gente vê que todos aparecem na época da eleição. Eu mesmo não vejo ninguém pela rua por 4 anos. Eu não vejo ninguém, tá? É a primeira vez que eu me envolvo na política. Vou falar pra você que algumas vezes, em alguns desvaneios, pensei em desistir, mas eu não posso desistir, porque tem uma porrada de mãe lá atrás, esperando que eu bata no peito e vá lá e lute como uma mãe atípica. Porque a gente sabe o que é uma crise autista, a dificuldade que é pra empurrar uma cadeira de roda em Itapetininga, a dificuldade que é pra conseguir um auxiliar pra que cuide do nosso filho. Tudo é burocrático, tudo é demorado, sabe? Pra diagnosticar uma criança, pra tratar uma criança. A Casa Teia tá aí, a gente precisa fazer ela continuar. E se não tiver ninguém que entenda, que abrace, que fale, não, o prefeito tá lá, ele fez, mas eu vou fazer aquilo acontecer, aquilo não vai pra frente. Aquilo não vai pra frente, sabe? Então, é assim, eu acredito muito que a gente possa mudar pela vivência. É o que eu falei pra você, a minha experiência é a minha vida. E eu não vou dar o meu projeto na mão de qualquer um, pra ele ficar dentro de uma gaveta. Eu não passei 16 anos vivendo o autismo, sabe?
sofrendo em ver quantas vezes eu precisei sair na rua, pra que ninguém chamasse a polícia achando que eu tava espancando a minha filha dentro de casa pelos surtos que ela tinha. Então eu saía na frente e falava, calma, criança, sua irmã tá tendo uma crise, pra que os vizinhos entendessem que ela é autista. Porque ela moía a minha casa inteira. Pode ser que eu não veja, Zé, o meu projeto, porque minha filha já tem 16 anos, ela não precisa mais desse primeiro cuidado. Ela já não precisa. Eu já passei o que eu tinha que passar com ela. Mas lá na frente uma mãe vai falar, pô, tem uma louca lá que sofreu pra caramba, mas ela lutou por nós. Então nós não vamos passar o que ela passou. Ela vai precisar 10 anos pegar uma ambulância às 3 horas da manhã pra tratar meu filho fora. Porque essa mãe passou por isso, mas o meu filho não vai passar. Porque ela lutou pra que eu não passasse. Boa. E é isso aí. Lute como uma mãe atípica, Natália Domingues, 30130. Pode repetir. Lute como mãe atípica, Natália Domingues, 30130. Natália, muito obrigado. Obrigada Parabéns. a você. Obrigada. Parabéns por tudo isso que você disse. A gente acredita e vamos lá. Obrigada, boa sorte para você. Amém. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, gente. Bora fiscalizar essa cidade, que a nossa cidade é maravilhosa. Cabe a nós saber voltar.